Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. Em pleno auge da Guerra Fria, na segunda metade da década de 1960, os Estados Unidos viviam sob o imperativo da prontidão nuclear. No norte das Grandes Planícies, o estado de Montana abrigava uma peça essencial dessa engrenagem, a base aérea de Malmstrom, responsável por dezenas de mísseis balísticos intercontinentais Minuteman, dispostos em silos espalhados por vastas extensões de pasto e pradaria. Ali, equipes subterrâneas mantinham um estado de alerta contínuo, confiando em sistemas redundantes e protocolos rígidos. Era um ambiente técnico por excelência, onde anomalias eram registradas com minúcia e explicadas por engenharia. Nesse cenário, qualquer falha simultânea em múltiplos mísseis era mais que um contratempo. Era um incidente estratégico. É nesse contexto que emerge o episódio conhecido como o Incidente de Malmstrom, ocorrido em março de 1967. Naquelas semanas geladas, relatos de luzes incomuns no céu, por vezes descritas como fontes luminosas silenciosas executando manobras improváveis, circulavam entre moradores, patrulhas de segurança e equipes em deslocamento entre os silos. O que transformaria rumores em dossiê foi a coincidência entre tais observações e uma sequência de desligamentos súbitos de mísseis que, até então, pareciam imunes a falhas coletivas. O primeiro evento amplamente discutido teria ocorrido no conjunto de silos conhecido como Voo Echo. Em uma única janela de tempo, todos os mísseis sob aquele controle passaram do status de prontos para lançamento para a condição de não prontos, um estado chamado de no-go pelos especialistas. O que impressionou os operadores foi a rapidez e o agrupamento, com múltiplas unidades caindo quase ao mesmo tempo. Nas superfícies, equipes de segurança relataram a presença de um objeto luminoso próximo a instalações remotas, pairando sem ruído perceptível. Para quem acompanhava os painéis, a cena foi de um colapso súbito da disponibilidade estratégica, exigindo protocolos de contingência e a mobilização acelerada de manutenção. Dias depois, uma segunda ocorrência, associada ao voo Oscar, reforçaria o mistério. Operadores em posto subterrâneo receberam comunicações de segurança reportando um objeto de coloração avermelhada nas proximidades do portão. Em seguida, uma sequência de mísseis passou ao estado inoperante. Em ambos os casos, as equipes de manutenção foram enviadas de imediato. Os acessos aos silos foram controlados com rigor e a cadeia de comando do Comando Aéreo Estratégico acionou procedimentos de investigação técnica e de segurança. Em pouco tempo, a base contava com engenheiros, oficiais de investigação e representantes de contratadas civis, incluindo especialistas com longa experiência em sistemas de orientação e controle. A resposta militar seguiu duas frentes complementares. De um lado, a engenharia, com inspeções em cada módulo eletrônico, testes de fontes de energia, verificação de cablagens e simulações de transientes elétricos, buscando reproduzir a falha. De outro, a segurança e a inteligência, recolhendo depoimentos, padronizando relatos de testemunhas e impondo confidencialidade onde julgada necessária. Reconstituições de sequência temporal indicaram que, em alguns casos, as quedas de prontidão ocorreram em cascata, algo compatível com perturbações simultâneas em canais de orientação, mais difícil de conciliar com as proteções existentes. Nenhum dano físico claro foi identificado, nenhum vestígio de intrusão foi documentado, e os sistemas voltaram a operar após reinicializações e trocas pontuais de componentes. Testemunhas-chave acrescentaram camadas ao enigma. Oficiais que serviam como comandantes de equipe relataram chamados urgentes de guardas apavorados, descrevendo luzes que mudavam de cor e mantinham posição contra o vento. Um oficial de voo afirmou ter recebido, ainda durante a queda dos mísseis, a informação de um objeto sobre um silo específico. Membros de engenharia consultados anos depois lembrariam que não encontraram causador definitivo, embora tenham aventado hipóteses como ruído eletromagnético acoplado às linhas de sinal, surtos transitórios e falha em módulos sensíveis dos sistemas de orientação. Documentos oficiais obtidos posteriormente confirmaram a perda simultânea de múltiplos mísseis no voo Echo, registraram que a causa permaneceu indeterminada e não estabeleceram ligação formal com fenômenos aéreos anômalos. Os relatos civis da região, somados a ocorrências de patrulhas, ampliaram o quadro. Moradores mencionaram objetos silenciosos sobre pastagens nas proximidades de Great Falls e Belt, às vezes descritos como discos ou esferas alvas que aceleravam de modo abrupto. Um ou outro registro de radar, pouco conclusivo, foi citado em conversas internas, mas não consta como prova inequívoca. Pesquisas acadêmicas patrocinadas pelo governo na época, focadas na avaliação científica de relatos de objetos voadores não identificados, receberam informações fragmentadas do caso, trataram-nas como anomalia técnica a ser explicada por causas prosaicas e encerraram a análise sem um veredito definitivo. A posição oficial, ao longo dos anos, permaneceu prudente. A Força Aérea reconheceu os desligamentos e destacou o esforço para elucidar causas
de engenharia, reforçando que incidentes desse tipo, embora raros, podem advir de vulnerabilidades em cadeia. Reforços de blindagem eletromagnética e revisões de procedimentos teriam sido implementados, diminuindo a probabilidade de recorrência. Paralelamente, ex-integrantes da base e pesquisadores independentes insistiram que a coincidência temporal entre os desligamentos e os relatos de objetos anômalos é forte demais para ser ignorada. Entre defensores da hipótese ufológica, argumenta-se que os sistemas podem ter sido expostos a um campo ou interferência externa de origem desconhecida. Entre céticos, sustenta-se que falhas múltiplas, embora improváveis, podem acontecer em sistemas complexos e que memórias humanas, com o passar das décadas, tendem a consolidar narrativas a partir de elementos dispersos. Ao final, o dossiê de Malmstrom permanece numa zona de sombra entre a engenharia e o inexplicado. O que se sabe com segurança é que, em março de 1967, mísseis Minuteman em Montana perderam prontidão de modo quase simultâneo em pelo menos um conjunto de silos, sob intensa atenção de comandos militares e engenheiros, e que testemunhas relataram objetos aéreos não convencionais na mesma janela temporal. O que não se sabe é se existe uma relação causal direta entre as duas vertentes do evento. Sem dados instrumentais conclusivos, sem gravações inequívocas e com relatórios técnicos que apontam causas possíveis, mas não definitivas, o caso resiste como um ponto de interrogação histórico. Talvez seja justamente essa força duradoura do incidente de Malmstrom. Ele condensa o medo tecnológico da Guerra Fria, o desafio permanente da confiabilidade em sistemas críticos e a persistente presença de relatos sobre fenômenos aéreos fora do catálogo comum. Entre lacunas documentais e memórias contestadas, o episódio convida a uma atitude dupla: o ceticismo metódico que exige evidência replicável e a abertura investigativa que não descarta o incomum quando o registro factual persiste. Até que novas peças venham à luz, Malmstrom seguirá como um caso em que a segurança de um arsenal estratégico e a hipótese do extraordinário se encontraram por algumas horas no coração gelado de Montana, deixando uma trilha de perguntas que atravessam gerações.